Fala, meus queridos! Bem com vocês? Aqui quem fala é o Bugado e hoje estou trazendo aqui pra vocês mais um videozinho de Pokémon TCG. E nesse vídeo aqui, seus cheirosos, vou mostrar pra vocês uma análise detalhada do pré-release. O Bugadinho vai falar pra vocês como vai ser os baralhos de pré-release e também ajudar vocês a mostrar o combo de cada baralho, também explicar pra vocês possíveis cartas caso vocês tirem no booster pra incrementar o seu baralho de pré-release, enfim. Eu vou estar ajudando vocês nesse videozinho, inclusive é o primeiro videozinho que o Bugadinho traz aqui sobre pré-release. Se vocês gostarem, bota os comentários e não esquece de deixar aquele likezão pra tá dando aquela força pro Bugadinho entender que você gostou desse tipo de vídeo e traga esse conteúdo mais aqui para o canal. Tranquilo? Inclusive espero estar ajudando vocês aí no seu primeiro pré-release ou também com esse vídeo ajudar você a ser o melhor jogador aí no seu pré-release. Tranquilo? E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala, meus queridos, o Bugadinho quer passar um recadinho rápido aqui pra vocês. Agora o Bugadinho está sendo patrocinado pela Vila Canto. Lá na Vila Canto, se você quiser montar o seu deckzinho pra você poder jogar nas liguinhas, a Vila Canto é o lugar pra você. Confere lá, lá tem várias cartas pra você montar o seu baralhozinho pra jogar no competitivo, pra você brincar nas suas liguinhas. Várias cartas bonitas também com artes especiais, full art, artes maravilhosas também pra você comprar. Confere lá, o link vai estar na descrição do vídeo, meus queridos, pra vocês. E caso vocês queiram, meus queridos, usar o cupom do Bugado, você pode usar o cupom do Bugado, que é Bugado5, tudo maiúsculo, para você ter 5% de desconto nas suas compras a partir de R$30. Dá uma conferidinha lá, o link vai estar na descrição do vídeo. E lembrando que a Vila Canto também tem a confiança da Liga Pokémon. Você consegue achar ele também na Liga Pokémon. E o cupom do Bugado também funciona na Liga Pokémon se você comprar na Vila Canto. Beleza? Você vai ter 5% de desconto. Mas uma dica do Bugado, se você for querer comprar para ter mais desconto, compra no próprio site que está na descrição do vídeo, que é da Vila Canto mesmo, que você vai ter 5% de desconto, e se você comprar no Pix, você ainda tem mais 5% de desconto, tendo 10% de desconto. Lembrando que o cupom do Bugado só a partir de R$30. Belezinha? Então não esquece, e no futuro vai ter produtos lá também. Por enquanto não tem, mas no futuro vai ter. Então fica ligado sempre aqui no canal do Bugadinho. Confere sempre lá a Vila Canto, que com certeza vai ter a carta para você montar o deckzinho para você poder jogar nas suas liguinhas. Então confere lá, seus chorosos. Link na descrição do vídeo. Tamo junto, seus chorosos. Então, meus queridos, vamos lá, o Bugadinho vai mostrar aqui pra vocês uma análise das cartas, dos baralhos de pré-release. O Bugadinho achou umas imagens aqui de como vai estar o kit pré-release. É a primeira vez que eu, inclusive, trago isso aqui pro canal. Inclusive, se vocês gostarem disso, desse tipo de vídeo aqui no canal, eu trago cada vez mais quando sempre tiver os pré-release das próximas coleções. Então, pra o Bugadinho entender que você tá gostando, não esquece, tá, seu cheiroso? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, balancinha aqui embaixo pra não estar perdendo conteúdo, hypa o vídeo, que isso ajuda muito no canal do Bugadinho, é de graça, você consegue hypar 4 vídeos por semana aí no seu celular, e também videozinho todo dia, meio-dia aqui pra você. Então sempre fica ligado aí no canal, o YouTube, mesmo que não notifique, corre meio-dia que vai ter videozinho aqui pra você. Então, meus queridos, vamos lá. No pré-release já foram revelados as cartas promo, que seriam as cartas do pré-release, que seria a Meganium, eu ia falar Mega Meganium. A Meganium seria o Inteleon de água, seria o Lunatone, né, se eu não me engano, né, que é o de pedra, e seria o Alakazam, seria o Psíquico. Então esses são os 4 baralhos que você vai conseguir no seu pré-release. De Meganium, de planta, um deck de água e de Inteleon, um deck aí de lutador e um deck de psíquico. E aqui o Bugado vai colocar na tela para vocês as imagens das cartas, dos decks que você vai pegar pré-release. Eu vou comentar sobre o ataque de cada um, da estratégia de cada baralho aqui pra vocês. É primeiro, como eu falei, o primeiro vídeo que eu tô trazendo aqui pro canal, então tenha paciência com o Bugadinho. Eu nunca fiz esse tipo de vídeo de análise de pré-release, mas eu espero que eu explique tudo direitinho. E um agradecimento, tá, seus cheirosos, porque eu não tava achando em nenhum lugar as cartas que vão estar no baralho do pré-release. Eu só achei as imagens aqui no canal do Fantasma Cinza. Então, meus créditos, as imagens que eu tô utilizando, beleza? Do Fantasma Cinza que eu achei no vídeo dele, tá? Porque eu não vou ficar com esses créditos, porque eu não tava achando encanto nenhum. Então, depois se inscreve no canal dele lá, vou deixar o link na descrição do vídeo aí pra vocês. Ele, inclusive, fez um vídeo muito maneiro de pré-release, tá? E eu peguei as imagens, né, pra eu saber, porque eu procurei em tudo quanto é lugar e eu não achei,
tá? Procurei em vários lugares mesmo, não achei. Então, os créditos a ele, o link do canal dele vai estar na descrição, se inscreve lá, aquele que deu essa moral nessas imagens que eu vou estar utilizando no vídeo, tá? Inclusive, Fantasma Cinza, não sei se você conhece o Bugado, um beijo no seu coração. Só estou usando as suas imagens só para exemplificar aqui, mas o trabalho é todo seu. Depois vocês conferem, inclusive, o vídeo dele lá. Ele sempre faz uns vídeos muito legais. Confere o link do canal dele, vai estar na descrição do vídeo. Então vamos começar aqui, tá, seus cheirosos? Mostrando rapidamente aqui as imagens, como eu falei, que eu achei lá no vídeo dele, beleza? Do pré-release. O primeiro baralho, tá, meus queridos, é o deck de planta, que é o deck aqui da Meganium, né? A Meganium, pra quem não sabe, ela tem uma habilidade que é o seguinte: cada energia de grama ligada aos seus pokémons conta como 2 energias. Então, basicamente, a estratégia principal do baralho é você fazer a Meganium, e a Meganium, pela habilidade, vai fazer com que os seus pokémons vão atacar. Esse aqui é o baralho, tá, meus queridos, que vocês vão ter, eu acredito, né, que eu achei no vídeo lá do Fantasma. Como eu falei, os créditos a ele, o canal dele vai estar na descrição do vídeo, beleza? Não quero ganhar esses créditos aqui, porque ele fez bonitinho. Inclusive, depois vocês deixam o like lá no canal dele, se inscreve, que ele faz uns vídeos bem maneiros, tá? Então, o que acontece? Essa imagem aqui, tá, seus cheirosos, mostra a quantidade de cartas. A gente vai ter aí 3 Chikorita, 2 Belief e 2 Meganium. Então, a estratégia do baralho vai ser você fazer a Meganium e depois você vai atacar com os outros pokémons. Inclusive, deixa eu até comentar aqui o ataque desses pokémons e como funciona. O própria carta que é mais interessante aqui, na minha opinião, de busca, é o próprio Celebi, porque ela tem um ataque que você procura no seu deck por até 3 em qualquer combinação, energia de grama ou Pokémon de grama e cartas de estádio. Revele e coloca na sua mão, depois embaralhe seu baralho. Como nesse pré-release, se eu não me engano, são 4 prêmios. O estádio aqui tem 2. Tem o Praça de Festa, que tem a habilidade que é o lá do festival, né? O deck do festival. Que se você tiver uma energia ligada ao seu Pokémon, ele se cura todas as condições especiais. E a outra é a Árvore, que tem a habilidade de quando você jogar um Pokémon em campo de grama, você já pode evoluí-lo para o próximo estágio. E você não pode fazer isso durante seu primeiro turno. Então essa árvore vai fazer com que você combe em você conseguir evoluir mais rápido a sua Chikorita para o Belief, depois para o Meganium, e o seu Execute para o Executor, para você já estar atacando. E tem 2 Celebi, né? Como eu falei, a Celebi ela vai auxiliar você aí a buscar tanto o estágio quanto os seus Pokémon de grama para você fazer os seus combos, tá? No caso, aqui o próprio Execute, beleza? Ele bate o primeiro ataque 30 de dano. Durante o próximo turno, esse Pokémon recebe 30 de dano a menos. E tem 140 de dano, então ele bate e ainda dá uma tancada. Então isso é interessante. E o outro ataque, que se você tiver a Meganium em campo, com 2 energias você já consegue dar o ataque dele. Porque ele bate 60 de dano e esse ataque causa 30 de dano para cada energia de grama acoplada a este Pokémon. Então, ou seja, 60 para 2 energias que vira 4, ele vai bater muito dano, então ele vai conseguir dar nocaute mais facilmente. Então, se você tiver Meganium em campo, o próprio Executor vai conseguir aí bater e derrotar mais facilmente seus Pokémon do seu oponente. Ainda mais combado, até mesmo com estágio, você consegue evoluir mais rápido, né, ele, então isso aí vai te auxiliar bastante também. Lembrando que o Bugado nunca jogou um pré-release, pretendo um dia na minha vida jogar, pra depois dar mais detalhes pra vocês, mas a única coisa que eu sei dos pré-releases é que são 4 cartas de prêmio, ao invés de 6, tá? E você tem esse baralho aqui, com essa quantidade de cartas aqui, mais 13 energias. Beleza? Apoiadores, itens. Tirando as cartas que você ganha uns boosters, você vai abrir algumas cartas no booster e dependendo da sua sorte, você pode colocar essas cartas no booster aleatório também aqui no seu baralho. Pelo menos é o que eu sei de pré-release. Não sei se falta alguma informação. Se você souber mais, pode botar aí nos comentários. Outra cartinha, tá, cheirosa, que talvez, se você for muito sortudo, você pegar, seria o Bulbasauro, Ivysauro e Venossauro nas cartas aleatórias. Porque aí ele tem um HP muito alto e combado com a Meganium, você consegue dar o dano dele bem legal. Mas eu acho que é muita sorte você ter que pegar um dos 3, né? Se for, ele é um tanque absurdo, porque tem 380 de HP. Então, cara, muito, mas muito louco. Mas cuidado, né? Que Pokémon Mega, ele dá 3 prêmios, né? Então é meio complicado. Outra cartinha que talvez seja interessante, que seja o Tangrowth, tá? Que o primeiro ataque bate 30 e você cura 30 deste Pokémon, né? No pré-release por 650 de HP, acredito que seja interessante. O segundo ataque, ele bate 120 e se esse Pokémon tiver mais 2 energias extra anexada, ele causa mais 140. Ou seja, com 2 energias, na Tangrowth combado com a Meganium, que 2 energias vira 4,
ele já consegue atacar com esse ataque. E se você ligar a terceira energia, ele bate aí 120 mais 140, então 280. Então já dá uma porrada muito grande o Tangrowth. Claro, isso aqui é só se você tirar o Tangela e o Tangrowth nos boosters, por exemplo. Porque esse aqui não vem no baralho, né? O baralho, inclusive, tá aqui. Aí, ó, vocês viram que não vem, tá? E o Dewmize, que tá aí no baralho, tá, seus cheirosos? Ele tem um ataque, deixa eu achar ele aqui, inclusive... Aqui, ele tem um ataque que ele bate 30, e se você tiver um estágio em jogo, esse ataque causa mais 50. Ele bate 80, e se você ligar só uma energia com a Meganium, você já consegue bater com ele. Então é interessante, dá pra você dar um porradão legal. Então a estratégia do baralho, como eu falei, você tem que fazer a Meganium o mais rápido possível para você fazer as suas estratégias, tá? Esse aqui é o baralhozinho. Vocês viram que tem o Poff, né, pra você trazer... Só tem um Poff no baralho, né? Vai que você dá só de tirar alguma outra carta aqui de busca, né? Nas cartas lá aleatórias, né, que você pode pegar. Mas o Poff você já consegue trazer aqui, inclusive, o próprio Execute e a própria Chikorita. O que auxilia também o Kit Caça-Insetos, você também pode achar as cartas que também vêm. O Drayton também auxilia você, porque, se não me engano, você olha 7 cartas e você pode pegar um Pokémon, uma carta de treinador que encontrar lá nas 7 cartas e colocar na sua mão. Eu acho que é 7 cartas, né, que ele faz. Ou a busca do Brock, né, que você pode trazer 2 básicos pro seu baralho, ou uma carta de evolução, também vai auxiliar você nesse baralho. A Lily vai ter 2 nesse baralho, que é uma carta muito forte, que inclusive vai ser nessa nova coleção que vai estar chegando, né, que é a Mega Evolução. Que a Lily é o seguinte, você pega a mão, volta pro baralho, embaralha seu baralho, você puxa 6 cartas, mas se você tiver 6 prêmios, você puxa 8. Então a Lily vai auxiliar você tá combando, você resetar sua mão pra tá combando. O balão reduz o QG do seu Pokémon em 2. Aqui temos a Tarsila. A Tarsila é semelhante à Lily. Eu até pesquisei aqui que eu não lembrava o efeito da Tarsila. E é você embaralha sua mão no seu baralho, que é semelhante à própria Lily, e você compra 4 cartas. Mas se o seu oponente tiver 3 ou menos cartas de prêmios restantes, você compra 8 em vez de 4. Como pré-release, você começa já com 4 prêmios, então se ele já nocautear um Pokémon seu, a Tarsila já vai fazer com que você compre 8 cartas. Então a Tarsila no pré-release é muito, mas muito absurda. E aparentemente já tá em todos os baralhos, então é bem legal mesmo. E a ajuda da vitória vai ser para você voltar o seu combo, você voltar os seus Pokémons e energia básica. No caso, a maioria dos decks pré-release não tem Pokémon com as regras, então com a ajuda da vitória você consegue voltar esses Pokémons e as energias da Pidgeysky, 3 em qualquer combinação, voltar para sua mão e você poder combar de novo. Então esse baralho aqui é interessante, ele é agressivo, tá? Gostei dele, muito interessante. Outra cartinha que talvez vá auxiliar o seu baralho aí, caso você tire, por exemplo, tire essa carta, vai ser o Shuckle. Porque o Shuckle é o seguinte, uma vez durante seu turno, se esse Pokémon tiver alguma energia de grama anexada, você poderá usar a habilidade. Você cura 30 de HP de um dos seus Pokémons. Então, você liga uma energia de grama e com a Meganium vira 2, você consegue até atacar com ele, mas ele vai servir para curar também seus Pokémons. Então, acaba que o Shuckle é bem interessante para você estar utilizando no pré-release também, porque também é uma opção aí. Tem outras opções aqui, né, mas eu acho que não são tão interessantes, porque seria o próprio Siegfried, porque você teria que dar só de tirar o Seedot e até mesmo o Nuzleaf, então na minha opinião não compensa tanto. Acaba que o mais interessante aqui seria o próprio Tangrowth com a Tangela, porque você com o campo já conseguiria já pular o estágio um pro outro, né? Então seria interessante você pegar esse cabo aqui, apesar que o Executor já é um batedor muito absurdo no seu baralho, né? Combate com a Meganium, então eu acho que vai ser bem legal ele aí, beleza? Meus queridos, vamos aqui para o próximo baralho, que vai ser do pré-release, tá? Esse aqui foi o de Meganium, espero que eu tenha explicado o baralho direitinho aqui pra vocês, tá? Eu vou agora explicar o baralho de lutador. O baralho de lutador aqui vai ser este baralho aqui, que é com um Lunatone, 2 Solrock, o Garganacl, o Nacli, o Magurita e o Hariyama. Eu já adianto que esse baralho aqui eu achei bem legal, porque ele tem umas cartas também de suportes interessantes, né? Tem até doce raro, inclusive, né, que você pode purar do Nacli para o Garganacl, sem você precisar ir pro Nacli, né? O Garganacl é bem interessante nesse baralho também. Mas vamos explicar o que eu já sei aqui, depois a gente pula pro que eu não sei. O deck lutador do pré-release é esse aqui, é bem interessante porque o Magurita tem uma habilidade bem interessante, que quando você evolui ele para o Hariyama, ele tem o efeito do Ordem de Chefia. Você puxa o Pokémon do banco do seu oponente, proativa a sua escolha, e ele bate 210 de dano, o Hariyama, e ele toma 30 de dano nele mesmo. Então o Hariyama acaba que é interessante nesse sentido, porque tecnicamente você dá muito dano e ele tem um Gust absurdo.
né? Então o Hariyama acaba que é bem interessante mesmo. Ele toma 70 de dano nele próprio, né? Então se ele dá 2 ataques, ele quase é nocauteado, pode-se dizer assim. Mas a habilidade dele é bem interessante. O Lunatone, o triste é que só tem um dele no baralho, mas você pode combar com a ajuda da vitória para voltar ele, caso o seu oponente derrote ele, né? Mas o Lunatone, se você tiver um Soul Rock em campo, você pode descartar uma carta de energia básica de lutador da sua mão e puxar 3 cartas do seu baralho. Então você vai sempre conseguir encher sua mão mais facilmente. E o próprio Soul Rock, ele é bem interessante, porque com uma energia, ele bate 70 de dano, beleza? E se você não tiver um Lunatone no seu banco, esse ataque não fará nada. Então ele só vai conseguir atacar se você tiver um Lunatone em campo. Mas o dano desse ataque não é afetado por fraqueza ou extento. Então ele sempre vai bater 70 de dano. Beleza? É bem interessante. O triste é que você tem que ter o Lunatone em campo. Só tem um no pré-release, né? Aparentemente, ó, que tá aqui no cantinho. Mas não deixa de ser interessante. Porque, como eu falei, tem a ajuda da vitória pra você resgatar aí o próprio Lunatone da Pidgeysky para você reutilizá-lo. Vai que você tira um Lunatone também no próprio booster aleatório, então isso também pode ser que te ajude. O Gongo, tá, meus queridos, ele tem a habilidade, que é essa cartinha aqui no canto do lado do Kiran, ele tem o efeito de você buscar um Pokémon básico ou uma energia de lutador do seu baralho e colocar na sua mão. Então esse aí vai ajudar você a montar o seu combo, às vezes puxar o Lunatone se você tiver o Soul Rock, puxar uma Gurrita e por aí vai. O Kiran ele vai auxiliar para você dar um switch. Você troca o Pokémon da frente por um do banco a sua escolha, que é essa carta aqui embaixo, o Kiran. E ele dá 30 de dano a mais se você bater num Pokémon X. Então ele vai auxiliar se você for bater em algum Pokémon X do seu oponente, caso ele tenha sorte de tirar aí nos boosters aleatórios. E, inclusive, caso você consiga tirar o Mega Lucario e o Riolo, tá? Você vai conseguir combar muito absurdamente, porque o próprio Mega Lucario, deixa eu até achar o Mega Lucario aqui, ele bate com uma energia 130 e tem um HP de 140. E ele comba ligando as energias da Pidgeysky quando ele ataca o primeiro ataque. Né? Ele pega 3 energias da Pidgeysky de lutador e liga nos seus Pokémon do banco. Então ele é um energizador absurdo. Então caso você pegue ele, dê sorte de pegar tanto o Riolo quanto o Mega Lucario, você pode combater mesmo com esse baralho do pré-release, caso você use ele. Então vai ser bem absurdo, caso você tenha essa sorte. E o segundo ataque com 2 energias bate 270, então é um dano bem absurdo. Caso você tenha sorte nos boosters em tirar os dois, pegando o deck lutador, cara, vai ser um combo muito absurdo, né? Então, na minha opinião, vai ser legal demais. Depois eu vou falar as cartas de item pra vocês, primeiro eu vou focar nos Pokémons, tá? Vamos aqui mostrar pra vocês o Garganacl. Cadê o Garganacl? Deixa eu achar ele aqui pra vocês. Aqui, o Garganacl, ele tem a habilidade que é o seguinte: ataques usados pelos seus Pokémons lutadores causam 30 de dano aos Pokémon a mais ao Pokémon ativo do seu oponente antes de aplicar fraqueza e resistência. Então a vantagem do Garganacl é que você vai fazer com que até mesmo o ataque do seu Soul Rock dê mais 30 de dano, então ele dá 100 de dano. Ou até mesmo o seu Magurrita dê mais 30, então ele bate 240. Então vai dar pra dar um dano legal, fora que também bate 130 de dano. Então esse meio que o suporte do baralho seria o Soul Rock com o Lunatone, porque ele bate só com uma energia, o Magurrita já tem que bater com 3, e o Garganacl é meio que o up pra dar um dano aí no seu oponente, dá mais dano, né, nos seus Pokémons aqui, ajuda a dar mais dano, né? O Brock, a Tarsila e o Drayton eu já expliquei no outro baralho, vai ser a mesma função, a Lily também, né? E aqui temos a Ultra Bola, que você descarta 2 cartas da sua mão e pega um Pokémon que você quiser do seu baralho e colocar na sua mão. E o Brock, ele também pega um Pokémon de evolução ou 2 Pokémons básicos e coloca na sua mão. Então o Brock vai servir para montar o seu setup, né? Que não tem Poff no colega nesse baralho aparentemente. A Ultra Bola também vai auxiliar você. O triste é que só tem uma, pode ser que você consiga tirar outra, inclusive, porque parece que vai ter um reprint da Ultra Bola nessa nova coleção. Então isso aí também pode te ajudar. E o estágio, ele vai aumentar o HP de todos os Pokémons básicos em jogo, seja do seu oponente. Então use sabiamente esse estágio. Eu não lembro, acho que é 30 de HP dos seus Pokémons, acho que é isso, né? E tem o Ticket. O Ticket, ele vai trocar seus prêmios, né? Caso você tenha algum Pokémon que você precisa nos seus prêmios, você troca as 4 prêmios sua, né? Bota no fundo do baralho e as cartas do topo, seriam as 4, você vai botar nas prêmios, quando você usa o ingresso, né? O resgatável que tá ali embaixo. Então acaba que é bem interessante, mas talvez você não queira utilizar ele. Eu ainda achei, por enquanto, o deck de Meganium mais interessante. Esse aqui não é fraco, mas o outro parece ser mais fácil de você combar, porque uma energia vai virar 2 se você fizer a Meganium. Então acaba que é bem absurdo. Como eu falei, o doce raro ali é só pra você pular o estágio de evolução ali do seu Nacli, que seria este caboclo aqui, tá, seus cheirosos? Esse é o Nacli para o Garganacl, sem você precisar evoluir para o Naclitac. O Naclitac, ele bate 50 e o dano deste ataque não é afetado por resistência.
mas são 2 energias. Então ele é mais pra você auxiliar aí o Pokémon dar mais dano, né, quando você evoluir. Tem também o Strong Journey, caso você consiga tirar ele nos boosters. Ele bate aí com uma energia 20 de dano, e esse ataque causa 20 de dano a um Pokémon do banco. Então ele bate na frente e bate atrás. É interessante. O outro ataque com 3 energias bate 140, né? Durante o próximo turno ele não pode usar ataque, mas é um dano absurdo. Tem também aqui o próprio Marshadow, que ele com 2 energias você bate 60. E se o Pokémon seu for nocauteado por dano de um ataque, evite todos os danos de efeitos dos ataques feitos a este Pokémon durante o turno do seu oponente. Próximo turno do seu oponente. Então isso aqui auxilia você não tomar dano nele também. Então acaba que ele é interessante caso você tire ele para usar no pré-release também, o próprio Marshadow. Acaba que é bem legal também. Depois eu vou falar de outras cartas que, caso você tire nos boosters, são interessantes. Mas vamos para o próximo baralho para a gente não enrolar tanto. O próximo baralho aqui, tá, seus cheirosos, que eu vou mostrar para vocês, seria o baralho aqui, Psíquico. Esse aqui é o baralho Psíquico, tá? Esse baralho aqui, seus cheirosos, o que acontece? Ele, eu já até expliquei ele em um outro vídeo, mas ele é interessante porque você vai puxar muita carta. Porque, por exemplo, quando você evolui de Abra para Kadabra, você puxa 2 cartas do seu baralho. E quando você evolui de Kadabra para Alakazam, você puxa 3 cartas do seu baralho. Então acaba que você sempre vai ter uma mão para você poder combar, né? Então isso acaba sendo bem interessante. E o ataque do Alakazam, ele bate com 1 energia e ele coloca 2 contadores de dano nos Pokémon ativos do seu oponente para cada carta que você tiver na mão. E como aparentemente não vai ter Kissera no pré-release, então você vai dar muito dano com o Alakazam, porque você vai estar com a mão bem cheia. Porque só de você evoluir para Kadabra, você puxa 2, para Alakazam mais 3. Só isso são 5 cartas na sua mão, então com 5 cartas na sua mão, você já bate aí 100 de dano, né? Que é 5 vezes 2, né? 100 de dano com o Alakazam, então já é um dano bem legal. Outra carta que também tá aí no baralho é o Grumpig. O Grumpig, meus queridos, deixa eu achar ele aqui, inclusive, ele tem uma habilidade interessante, que uma vez durante o seu turno, quando você jogar esse Pokémon de sua mão para evoluir seus Pokémons, você pode usar essa habilidade. Você olha as 4 cartas do topo do seu deck e anexa qualquer número de energia básica que você encontrar lá no seu Pokémon da maneira que quiser, depois tem várias outras cartas no seu baralho. Então isso aí vai servir para você energizar os seus Pokémons quando você evolui o Spunk pro Grumpig. Como tem 2 no baralho, você pode energizar aí o seu Alakazam, você pode energizar a sua Jynx, você pode energizar aí os seus Hérnias. Então acaba que é interessante por este motivo, porque você vai conseguir energizar. Inclusive, como tem a Criptomania aqui no baralho, né, decodificação de Criptomania, né, você vai conseguir aí botar as 2 cartas no topo do baralho que você quiser. Então você pode até mesmo combar colocando já 2 energias lá com a Criptomania, evolui o Spoink para o Grumpig, vai achar as energias lá que você colocou e já vai ligar nos seus Pokémons. É um combinho interessante que você pode fazer aí, por exemplo, né? Aqui temos também, além da ajuda da Vitória, né, e do Ticket, tem o Poffin. Então com o Poffin você consegue trazer o Spoink e consegue trazer aí o próprio Abra do seu baralho. O triste é que só tem um Poffin do colega, mas não tem problema. Tem também o novo campo, tá? O campo, esqueci, é Jardim alguma coisa. E o campo também vai auxiliar você a comprar cartas. Lembrando que todos os baralhos pré-release aparentemente são 13 energias, beleza? Então você pode descartar as energias para puxar carta até você encher a sua mão de acordo com o tanto de Pokémon psíquico que você tiver em campo. Mas como você vai evoluir o Abra pro Kadabra, pro Alakazam, você já vai ter a mão cheia. Então o campo vai ser mais se você não conseguir evoluir o Abra pros outros, né? Mas mesmo assim acaba que é bem interessante. Esse kit de investigação eu não sei o efeito dele, e a Dusk Ball eu não lembro também. Eu vou até dar uma pesquisada aqui quem sabe faz ao vivo, né? Aqui, Bola Penumbra. O efeito da Bola Penumbra é o seguinte: você olha 7 cartas debaixo do seu baralho e você pode revelar um Pokémon que encontrar lá e colocar na sua mão. Então ele vai ser um buscador aí para você achar os seus Pokémons do seu baralho, para você poder depois descer pro campo, achar a evolução e por aí vai, né? Bem interessante. Ok, legal. Tem a Hype, a outra carta que é o treinador ali, que eu não lembro o nome dela. É Hype de Immense. Compre 2 cartas, se o seu oponente tiver 3 ou menos cartas de prêmio, o restante compre 2 a mais. Num pré-release, essa carta acaba que é bem interessante, porque se você já perdeu um Pokémon pro seu oponente, você puxa já 4 cartas, então ele vai encher sua mão. Então vocês repararam que esse baralho tem a estratégia de você comprar muita carta, para depois você descer o Alakazam, que meio que é o boss do baralho, e você bater e vencer o seu oponente. Então é interessante porque puxa muita carta esse baralho e você vai combar muito. Fora, como eu falei, todo baralho vai ter a Lily, então você pode combar, usar a Lily,
resetar sua mão, porque você vai voltar pro baralho e puxar 6. Se tiver prêmio, 6 prêmios, no caso a Lily, né, ela não vai funcionar pra você puxar 8 cartas, porque num pré-release você sempre vai ter 4 prêmios, então você sempre vai puxar só 6 nessas versões. Acaba que a Tarsila é mais interessante aí nos baralhos do que a própria Lily, né? A Lily vai combar só pra você puxar 6 cartas, mas eu acredito que 6 cartas nesse baralho aqui vai ser pouco, porque ele já vai puxar muito mais carta, então acaba que vai ser bem mais interessante. E o kit de investigação, deixa eu até pesquisar aqui, ó, kit de investigação, que eu também não sei o que essa carta faz. Eu sou sincero, eu não sei, mano, nunca vi essa carta. Você vai olhar as 3 cartas em cima do seu baralho e coloque-as de volta em qualquer ordem. Ou seja, mais uma carta além da Criptomania para você poder combar com Grumping e poder usar a habilidade dele para ligar depois as energias nos seus pokémons que você quiser. Então acaba que também é bem interessante, sim. A outra coisa que eu esqueci de mostrar para vocês e falar é o seguinte: o Xerneas, o primeiro ataque você bate, procura no seu deck por 3 pokémons básicos psíquico e coloca no seu banco. Então o Xerneas, ele vai ser o Pokémon que vai trazer os Pokémons que você precisa pro seu banco para depois você montar o seu combo. E o outro ataque dele, ele bate 120 e este Pokémon não pode atacar com este ataque durante o próximo turno. Com o Grumping, você consegue energizar ele rápido, então ele dá um dano até que legal, né? Com a Criptomania e o Kit lá, você consegue botar as cartas no topo, depois evoluir para Grumping. A vantagem, inclusive, desse baralho aqui psico é que você tem 2 Grumping, então você consegue evoluir 2 Spunk para fazer essa energização mais rápido possível, então é bem interessante. Temos aqui também, deixa eu achar ela aqui, que é a Jinx, acho que tá ali em cima, né? A Jinx, meus queridos, ela tem um ataque que 30 de dano e esse ataque causa mais 30 para cada energia acoplada ao Pokémon ativo do seu oponente. Então, dependendo da quantidade de energia no Pokémon do seu oponente, ele vai dar mais 30 de dano e são só com 2 energias. O boss do seu baralho vai ser meio que o Alakazam mesmo, né? Então, ele vai bater para cada carta na sua mão. Então, você vai encher sua mão e depois dar um porradão com o Alakazam. Se você der sorte de tirar aí o Hounds, a Kirlia e a Mega Gardevoir, também é interessante, porque o primeiro ataque da Mega Devoar, você pega as energias psíquicas do seu baralho e liga em cada um dos seus pokémons. Então você vai deixar todos energizados e depois você pode atacar com outro ataque, que é só uma energia e bate 50 para cada energia anexada a cada um dos seus pokémons. Então se você tiver sorte aí de pegar a Mega Devoar, a Kirlia e a Hounds aí nos boosters, você vai dar um dano absurdo também com ela, o que é bem interessante aqui, na opinião do Bugado. Não acho que não tem os pokémons psíquicos interessantes para você tirar no booster, né? Acredito que são só esses mesmo. Beleza? E esse aqui, como eu falei, é o deckzinho. E pra quem não conhece as cartas de Criptomania, decodificação que eu expliquei, o Kiran, eu tô explicando ao decorrer. As mesmas cartas eu não tô repetindo, eu tô comentando mais ou menos por alto aqui pra vocês que já conhecem as cartas e vai jogar o pré-release. Se você não conhece, tá, meus queridos, não conhece basicamente nada das cartas que eu tô comentando aqui pra vocês, como Busca do Brock, Ajuda à Vitória, é o Kiran, né, a Hype de Emi. Algumas eu tô explicando aqui, mas as que você não conhece, como decodificação, é só você dar uma pesquisada no Limitless, tá? Igual o Bugado tá fazendo aqui, entendeu? Decodificação, que aí você vai saber o efeito das cartas, tá? Mas eu tô explicando meio que o efeito aqui, então eu acredito que vocês não vão ter tanta dúvida assim, pela mesma opinião do Bugado. Beleza? Vamos pro próximo baralho aqui, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, mas eu quero fazer uma análise bem, como eu posso explicar, detalhada pra vocês, né? Baseada em tudo. Mas vamos já para o nosso último baralho, que é o baralho de água com Inteleon, cara. Nesse baralho, como eu falei pra vocês, também tem o Poffin, então você também vai conseguir trazer aqui o seu Swabble, você vai conseguir trazer aqui o seu Snow. É Snow ou Snover? Não sei, eu vou dar uma olhada aqui agora, né? Deixa eu até tirar aqui pra gente... Aqui quem sabe faz ao vivo, cara, que o Bugadinho tem essa não. É a primeira vez que eu faço esse tipo de vídeo aqui no canal, então vamos lá. No caso aqui, ele tem 70 de HP, então o Poff você consegue trazer aqui o Swabble. E você consegue trazer aqui o Snow também, porque tem 50 de HP. O Inteleon, como nesse baralho tem um doce raro, você consegue pular a estágio de evolução dele sem evoluir para pré para o Inteleon. O Inteleon, geralmente, você vai usar o último ataque dele, porque ele bate 110 de dano e você descarta uma energia desse Pokémon. Então, quando você bater, você vai ter que ligar energia depois. Mas acaba que é interessante porque é só uma energia, então dá pra você fazer isso, né, em algumas situações, então vai ser interessante. E o primeiro ataque dele, você escolhe um Pokémon em jogo seu ou do seu oponente que tenha menor HP restante.
né? Exceto por este Pokémon. E é nocauteado. Então você dá um nocaute automaticamente para puxar uma prize. Em algumas situações pode ser que esse ataque seja interessante. Apesar que eu acho que o último ataque é mais interessante, porque com uma energia dá 110 de dano, é muito dano, né? O Gisler, ele bate 30 de dano e você tem que jogar moeda. Então é na sorte, né? E o Swabble, né? Você tem que jogar moeda também, então também é na sorte. Acaba que o Inteleon é mais interessante. Ou você pode usar aqui o próprio Frosmoth, quando você evolui do Snom para Frosmoth, que o Frosmoth tem um ataque que ele bate 20 dano para cada Pokémon do seu oponente. Então dá um dano até que legal, não aplique fraqueza e resistência Pokémon do banco, e quando você bate com esse ataque, o Pokémon do oponente ativo está adormecido. Então você bate e adormece o Pokémon do seu oponente. Então acaba que também é bem interessante, na minha opinião vai dar um daninho legal, muito legal mesmo, né? E temos aqui nesse baralho também o Mantime, que o Mantime também tem até 2, inclusive, né? Deixa eu ler aqui o ataque desse tiozão. O Mantime, meus queridos, ele tem o primeiro ataque, você procura no seu deck por 2 Pokémons básicos, coloca no seu banco, então ele vai ser o que vai trazer, encher o seu banco para você fazer os seus combos. E o outro ataque, ele bate 50 de dano. Aqui tá 70, mas na verdade é 50. A carta tá dizendo 50, tá? O cara colocou errado aqui. Mas é 50 de dano. Então com 2 energias você pode bater 50. Caso você consiga tirar no pré-release aí o Kyogre, né? Ele dá um dano absurdo, mas só se você tiver muita energia na pilha de descarte. Que ele bate 20 de dano para cada energia de água na pilha de descarte e volta as energias para o seu baralho, né? Então esse aqui é mais pro final do jogo, sei lá, caso você tenha descartado muita energia e você quer aí atacar com Kyogre. Se caso você tirar ele no booster, é interessante só nesse caso. O Abomasnow, caso você tire ele, é loucura, mas ele vai dar um dano absurdo, né? Se você tirar o próprio Snover e o próprio Mega Abomasnow, porque tem que descartar 6 cartas topo do baralho. Então o problema do Mega Abomasnow é que você vai perder seu baralho muito rápido. Não acho tão interessante se caso você tire ele. Agora o Clowncer, eu já acho ele bem interessante. Porque ele tem uma habilidade que se você move ele do ativo pro banco, né, você pode ligar 2 energias de água da sua mão nele. Então você consegue bater depois 210 de dano e você descarta toda a energia desse Pokémon. O problema aqui o problema não. A vantagem aqui nesse baralho é que como você tem o campo de água, que é um novo campo aí, que é este campo que tá aqui embaixo, aqui, este campo aqui, você pode ficar fazendo essas trocas, né? Porque o campo tem um efeito se você troca um Pokémon ativo de água por um Pokémon do banco seu de água. Então você consegue ficar fazendo esses switches, né? Pode-se dizer assim, mais facilmente. Então isso aí auxilia você também. Fora que tem o Drayton para você fazer busca, tem a Ultra Bola para você buscar as evoluções para fazer logo o Inteleon, tem o Doce Raro para você pular o estágio de evolução, tem a Lily para você resetar sua mão, tem a Vitória para você voltar caso tenha perdido alguns Pokémons, a Tarsila também para você resetar sua mão. Então acaba que é interessante você nesse baralho aqui tem muita opção para você trazer os seus Pokémons e até mesmo tem o Switch para você combar com o Clowncer. Então na minha opinião é interessante por este motivo. No caso aqui, outros Pokémon de água que seriam interessantes, eu não vi nenhum aqui, talvez o Ice Kill, porque o primeiro ataque dele bate 20 dano, só que você tem que ter sorte. Por quê? Porque se você joga moeda, se der cara, o Pokémon do oponente tá paralisado. E Pokémon paralisado, o cara nem ataca, nem recua, nem faz nada. Ele só pode, sei lá, ligar energia no turno, preparar outro Pokémon e o da frente que tá paralisado não faz nada. Então, me lembra até mesmo os jogos antigos de Pokémon, que antigamente tinha muito isso. Você bate 20, paralisa, der cara, era muito na sorte. Lembra até o Pocket, inclusive. Então, a School, caso você tire ele, talvez seja uma opção pra você, se você tiver sorte, paralisar o Pokémon do seu oponente para atrapalhá-lo enquanto você monta o seu Inteleon, por exemplo, né? Então acaba que o Ice Cool talvez seja interessante. As outras cartas de suporte, eu já expliquei elas para vocês, né? A Bola Penumbra para você buscar os Pokémon no fundo do baralho. A Lily pra você resetar sua mão, Tarsila também. O Deito pra você achar um Pokémon e um treinador do seu baralho e colocar na sua mão. Treinador, inclusive, inclui até mesmo o campo, então você pode talvez achar o campo aí com o Drayton, né? Olhando as 7 cartas do topo do seu baralho. Eu acho que é as 7 cartas, eu vou até conferir aqui, porque o bugado é muito bugado, mano. É o Drayton, que até o bagulho tá na frente, mas o Drayton é isso mesmo. Você olha as 7 cartas do seu baralho, você pode ver lá um Pokémon e uma carta de treinador controlar e colocar na sua mão. Então acaba que é interessante sim o Drayton, tá? E aí outra bola pra você buscar qualquer carta de Pokémon, descartando 2 cartas da mão. Lembrando que esse baralho aqui, ó, vai ter 12 energias, tá? Os outros vai ter 13 e esse aqui vai ter 12 energias. A Tarsila pra você resetar sua mão, o Brock pra você buscar as coisas. Então assim, eu acho interessante esses baralhos, tá? Eu acho que o mais forte, na opinião do bugado, possivelmente seria a Meganium, o Alakazam e esse aqui de água.
Eu acredito que talvez o de lutadores, assim, vai pecar um pouco, talvez seja o mais fraco. Não tenho certeza, porque o Bugado não jogou pra Elise pra saber qual que é o mais absurdo, né? Eu teria que jogar pra dar opinião. Mas olhando assim, parece que o da Megane, se você fizer a Megane, ele é bem quebrado, né? Pelo que eu vi. E o do Alakazam, já que eu puxar muita carta, ele vai dar muita opção, né? Mas o Inteleon também dá um dano legal, se você conseguir fazer o Inteleon. Mas tem alguns pokémons que acaba que é mais interessante caso você tire uma carta. Por exemplo, o próprio lutador, se você tirar o Mega Lucario e o Riolo, já acaba que ele fica mais forte que a maioria. Porque dá um dano, vai derrotando os bichos e vai ligando, preparando os outros Pokémon no banco pra atacar num próximo turno. Então depende também da sorte, dependendo do que você tirar no seu pré-release também. Eu vou citar algumas cartinhas aqui que o Bugado acha interessante pra você, caso você tire ela nos boosters, pra você colocar no seu baralho. Uma delas, inclusive, é o próprio Cinderace, porque tem uma habilidade que é a seguinte: se esse Pokémon estiver em sua mão, quando você tiver configurado para jogo, ou seja, quando você, ele cai na sua mão, para você preparar o campo, que no começo da partida sempre tem que botar um básico. Se você pegar esse Cinderace aqui, você já pode botar ele no campo. Então você vai ter um Pokémon já evoluído para você poder usar. E ele bate com qualquer energia, tá? Ele bate 50 de dano e procure no seu deck por 3 energias básicas, qualquer energia básica, e liga seus Pokémon do banco da maneira que desejar. Então ele acaba que ele é um pouco roubado, mas você tem que ter a sorte de sair com ele na sua mão inicial para colocar ele no campo. Caso você não saia, né? Se você quiser, por exemplo, colocar pelo menos uma cópia dele caso você tire, acaba que é um combo interessante você ter o próprio Cinderace, tá? O próprio Shiu também é interessante. Mas aí eu não sei como é que é a questão de energia, né? Porque na questão de energia não tem baralho de fogo, né? Então não sei como é que funciona as energias no pré-release, né? Mas o Shiu é interessante também, que ele bate 40 de dano. E se o seu adversário tiver um estágio em jogo, descarte-o. E se você descartou o estágio dessa forma, do próximo turno do seu oponente, ele não pode jogar nenhuma carta de estágio na mão dele. Dá um dano com uma energia, é legal, mas não sei o quão interessante seria, porque eu não sei como é que funciona a questão das energias, se são só energias da mesma tipagem. Se for, acaba que o Shiu não é interessante. Como eu falei, eu não sei como é que funciona para eles, eu nunca joguei. Então, se não tiver energia de fogo, não sei se você pode tirar energia de fogo no booster também, acredito que sim. Então, acredito que dá pra combar ele em algumas situações, né? 40 de dano com energia até que é um daninho legal, né? Mas o Cinderace acaba que é bem interessante, pelo menos na opinião do Bugado. O Camerupt, tá, seus cheirosos? Caso você tenha a sorte de tirar ele nos boosters aleatórios, o Numel e o próprio Camerupt, ele vai bater sempre 80 de dano, porque você não vai ter nada que deixe a burn pra ele bater mais 160, e ligar o stand de energia pra você bater com ele é bem louco, né, 280. Então, sei lá, caso você consiga inclusive as energias de fogo, como eu falei que eu não sei como é que funciona a questão das energias, acho que só se você tirar no booster energia, acredito eu, não tenho certeza, aí daria pra você botar o Camerupt. A Mega Gardevoir, já expliquei que é interessante, o Mega Lucario também. Dos outros baralhos, a Abomasnow é ruim porque vai quebrar a sua mão, né, que ele vai tirar todas as cartas do seu baralho no ataque, então também não acho interessante. E no baralho de grama, se você pegar o Venossauro, é interessante porque ele vai tancar muito, que tem muito HP, mas ele tem que ter sorte de tirar o Bulbasauro, o Ivysaur e o próprio Venossauro para você poder combar. Ele com uma Megane vai combar bem, porque se você ligar 12 energias, ele consegue atacar 240 de dano. Então ele tanca e ele bate e ainda se cura. Então acaba que também é uma carta que, caso você tire a linha evolutiva dele completa, uma cópia de cada talvez no seu baralho, pode ser que dê bom, né? Mas eu acho que dá pra você focar sem precisar desses bichos, né? Sendo o Mega Venossauro, que acaba que você pode deixar o baralho um pouco inconsistente. Eu acho que você pode focar aqui só na Megane mesmo e ficar batendo de Exector, né? Ou se você tirar um Tangrowth, acaba que é mais interessante, pelo menos na opinião do Bugado. Outra carta que talvez seja interessante, né? Como eu falei, não sei a questão de energia, né? Seria o Patiriço, porque ele bate 10 de dano e durante o próximo turno do seu oponente, sempre que anexar uma carta de energia da mão ao Pokémon defensor, ou seja, o Pokémon que você bateu, ele vai tomar 8 contadores de dano. Então, se caso você pega uma energia e pega o Patiriço, ele acaba que também é interessante porque ele é só uma energia. Então ele bate 10 e se o cara ligar energia no ativo, ele toma mais 80 de contadores de dano. Então ele toma 90. Então isso aí também é interessante, fora que ele bate com uma energia. Então Patiriço também, caso você tire ele, talvez seja uma opção. E se você tiver uma energia
é elétrica também. Pro vídeo não ficar tão extenso, eu vou comentar outras cartas caso você tire elas nos boosters, para você utilizar nos seus baralhos. Uma delas seria o Pokémon Center, que é essa carta aqui, que é uma promo do Japão que vai vir nessa coleção. Caso você tirar no booster, ela é interessante porque ela cura 60 de HP de um dos seus Pokémons e recupera também todas as condições especiais. Então você dá aumentar o HP do seu Pokémon no pré-release, você vai tancar mais porrada. Então, se você tirar essa carta, é uma opção interessante para você botar no seu baralho de pré-release, na opinião do Bugado. Outra carta que seria interessante seria a Premium Power Pro, porque se você pegar nos seus baralhos o baralho de lutador, essa carta aqui aumenta 30 de dano, né, quando você for atacar no Pokémon ativo do seu oponente, o deck de lutador. Então, se você pegar o deck de lutador e conseguir pegar essa carta aqui, você pode combar as duas, o que dá mais dano. Então é interessante que você combater mesmo com o Garganaco, então dá mais dano, ainda bate com o Power Protein e dá mais dano, dá 60 de dano. Então é bem interessante também, essa aqui também é outra opção, caso você queira colar no seu baralho de lutador, caso você pegue ele. A da Enfermeira Joy aqui, que é o Pokémon Center, você já consegue usar em qualquer baralho. Então qualquer pré-release deck que você pegue, acaba que ela é interessante para você utilizar, né? A do Mega Signal, só se você pegou aí algumas megas para você combar com o seu baralho. Aí essa carta é interessante. Se você tirou outra cópia da árvore e você também pegou o baralho de grama com a Megânio, também dá para você colocar lá, que é bem interessante. Lily, se você pegar a cópia também, é sempre bom você botar, porque reseta a sua mão. O próprio Sino, né, é interessante também, porque você pode, com o deck lutador, combar com o Sino. Beleza? A substituição de energia, você pode combar também em alguns baralhos, porque às vezes você ligou energia num Pokémon e depois de algumas estratégias você quer trocar energia por outro, caso o seu ativo vai perder no próximo turno, enfim. Dá pra você combar também com a substituição de energia. Estão dizendo aí que vai ter um Ordem Chefia nessa coleção, né? Estão dizendo, mas eu não sei se vai vir nessa coleção agora. O vazamento estão dizendo que sim. Se tiver um Ordem Chefia, você já sabe que essa carta é roubada. Se você pegar ela, você vai puxar um Pokémon do banco surpreendente para ativar a sua escolha. Então acaba que o Ordem Chefia é bem interessante. A Travessura da Acerola, caso você tire ela, também é um pouco roubada, porque num pré-release são 4 prêmios e a Acerola funciona se tiver 2 prêmios ou menos. Então num pré-release, como não tem muitas cartas para você, como posso explicar, poder se esquivar do efeito dela, então ela também é roubada aí no pré-release, caso você tire, porque o efeito dela só funciona se o seu oponente tiver 2 prêmios ou menos. Então isso aqui pode estar te salvando em algumas situações. Então a Acerola também é interessante caso você tirar no booster e queira colocar no seu baralho. Outra carta que, caso você não tire o Ordem Chefia, se realmente vai vir Ordem Chefia nessa coleção, é o Repelente, tá, meus queridos? Que é um reprint. O Repelente, ele é basicamente o Ordem Chefia... Não o Ordem Chefia, ele é basicamente a Sabrina do Pocket. Porque o que ele faz? Você muda o Pokémon ativo do seu oponente para um Pokémon do banco. Só que o seu oponente vai escolher o novo ativo. Então você força o seu oponente a trocar o ativo dele para um Pokémon do banco. Então ele é semelhante a Sabrina do Pocket. Você vai forçar ele a trocar o ativo. Então em algumas situações isso aqui pode te ajudar e pode fazer com que você vença as partidas. Então o Repelente, caso você consiga tirar ele aí nos boosters, pode colocar no baralho. Também seja uma opção bem interessante para você combar e tá vencendo o seu oponente, pelo menos na opinião do Bugado. O relógio também é interessante para você combar se você tirou o baralho de Psico. Senão, não adianta, porque ele pode voltar ao estágio de evolução para você evoluir o Abra para Kadabra de novo, puxar mais carta. Então, por isso que o relógio é bem interessante. Substituição também é interessante para o cara não ficar dando stall em você. Então, você pode ficar trocando um ativo para um Pokémon do banco. Se você tirar mais cópias de Ultra Ball, também é interessante para você poder buscar seus Pokémons para colocar na sua mão. O Oli só vai funcionar em Pokémons Mega, então se você não conseguiu tirar nos boosters um Mega para incrementar no seu deck do pré-release, então acaba que o Oli não é interessante. Se você também tirar a cópia da Praia, né, e você pegou o deck do Inteleon, também é interessante você colocar mais uma cópia ali no seu baralho que vai te auxiliar também. Bom, eu acredito, meus queridos, que eu tenho explicado direitinho aí para vocês sobre o pré-release, os baralhos do pré-release, as cartas caso você tire no boosters para você incrementar no seu baralho de pré-release. Como eu falei, essas imagens que eu mostrei para vocês na tela, eu tirei aqui do canal do Fantasma Cinza. Então meus créditos, as imagens que eu mostrei para vocês ao canal dele, se inscreve lá depois, o link dele vai estar na descrição do vídeo, beleza? Bota nos comentários lá, inclusive no vídeo aí do pré-release. Tamo junto, seu cheiroso, agradece lá, porque realmente eu não tava achando as imagens dos baralhos de pré-release, que eu queria fazer um vídeo pra vocês,
E eu só achei aqui no canal dele, então nada mais justo do que dar os créditos a ele, porque ele utilizou as imagens no vídeo e eu não vou ganhar os créditos sozinho. É os créditos a ele, que aí eu consegui fazer esse videozinho pra vocês. Beleza? Cara, como eu falei, eu acho que eu falei muito, eu nunca fiz uma análise assim de pré-release, acredito que o vídeo deve ter ficado inclusive até um pouco extenso, mas eu tentei dar o máximo de informação possível aqui pra vocês sobre o pré-release, os baralhos, estratégias que você vai fazer, o que você pode colocar nos seus baralhos caso você tire no booster, enfim, eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse videozinho aqui. Como eu falei, é a primeira vez que eu faço o vídeo, deve ter ficado um pouco extenso, mas bota nos comentários se você gostou, se você quer que mais pra frente o bugadinho faça, eu tento me preparar mais e tentar resumir o mais ainda possível para tentar ajudar vocês aí nos seus pré-release de cada coleção. Então, meus queridos, basicamente esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa análise que o Bugazinho fez dos decks do pré-release, não esquece de mandar tá, seus cheirosos. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, balance aqui embaixo para não estar perdendo nenhum conteúdo e eu vejo vocês no próximo vídeo, seus cheirosos. Um beijo com todas as vossas teorias. Acompanhe os outros vídeos que o Du vai estar recomendando aqui no cantinho pra vocês. Obrigado pelo carinho e pela atenção de todos. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana, seus cheirosos. Vou ficando por aqui. É isso aí, valeu e... Hello!